rapaziada, faz um tempinho aqui no canal que eu não falava sobre os melhores monitores pra você comprar hoje em dia. E acontece que nesse tempo surgiram novos monitores, inclusive muito bons, novas variações. E é por isso que no vídeo de hoje eu separei os melhores monitores pra você comprar hoje em dia, desde o mais baratinho possível até o mais topo de linha, nível Pro Play. Na moral, tem monitor cabuloso aqui nessa lista. Mas então sem mais enrolação, bora lá pro vídeo. Então vocês vamos lá, começando pelos mais baratinhos possíveis. Aqui no caso a gente acaba encontrando dois modelos que no geral eles são mais ou menos na mesma faixa de preço e eles acabam sendo os que mais valem a pena. Antes também nessa lista eu colocaria o modelo da Acer. Tem um modelo dela chamado AB, que no geral é muito bom, traz configurações muito boas. Mas o problema é que agora, na data que eu tô gravando esse vídeo, o preço dele subiu um pouquinho a mais. Mas eu também vou deixar o link dele aqui na descrição, porque no geral ele é um monitor muito bom e ele às vezes aparece com preço também cabuloso. E acaba que os modelos mais baratinhos acabam sendo da AOC e também da LG. Os dois monitores têm 24 polegadas, que na minha opinião é um tamanho ideal pra você que tá buscando monitor, principalmente dos baratinhos. Menos do que isso já começa a ficar um pouco pequeno, mais do que isso vai depender do seu gosto e também da sua utilidade, mas também te atende muito bem. Mas eu diria que 24 polegadas é o tamanho ideal. Os dois também já tem 100 Hz de taxa de atualização, porém aqui a gente já tem alguma diferença entre eles, que no caso o AOC ele já traz 1 milissegundo de resposta, enquanto o LG tem 4 milissegundos. Mas o LG se destaca por trazer um painel IPS, enquanto o AOC traz um painel VA. Que, resumindo conversa, o IPS vai te trazer uma melhor reprodução de cor, um melhor contraste, enquanto o VA normalmente ele traz umas cores um pouco mais lavadas, digamos assim, não traz um contraste tão interessante assim. E não só isso, normalmente ele é um tipo de monitor que ele tem mais ghost, ou seja, o pixel ele não consegue mudar de cor tão rápido assim, então acaba que ele consegue deixar um rastro na imagem, que dá esse efeito de ghost. E o ponto principal de diferença é com relação ao preço. Hoje atualmente o AOC é um pouquinho mais baratinho, fica na casa aí dos seus R$500, enquanto o LG varia em torno dos seus 600. Já com relação ao Acer, o modelo mais especificamente é o EK1, mas ele tem outras variações com esse EB. Eu recomendo ele na faixa aí dos seus R$600 a R$700. Isso porque, embora fique um pouquinho mais caro em comparação com os dois, ele já tem um painel IPS e também já tem 1 milissegundo de resposta. Então ele traz o ponto positivo dos dois. Já também nessa mesma faixa de preço já consegue encontrar monitores portáteis. Ele atende uma categoria um pouco mais específica, mas ainda assim são muito bons e eu recomendo muito, principalmente pra você que viaja. Cara, é o melhor investimento que você pode fazer. No caso dos portáteis, a marca que mais se destaca, principalmente tanto pra você importar quanto pra você comprar aqui no Brasil, acaba sendo a Arzop. Ela tem um preço muito bom. Também recomendo muito a Perfect, mas normalmente ela é um pouquinho mais cara. E basicamente da Arzop você vai encontrar um monitor comum. Ele basicamente tem uma tela IPS, tem uma reprodução de cor no geral muito boa, a qualidade de construção em si no geral é maravilhosa. Obviamente, são monitores bem portáteis, então eles vão trazer uma tela IPS, Full HD. Só que interessante, que é muito mais prático em comparação com monitores convencionais, é porque a maioria desses monitores já funcionam com simplesmente um cabo USB-C, que nesse um cabo ele já consegue transmitir o áudio, a imagem e a energia. Ou seja, você só precisa de um cabo para esse monitor conseguir funcionar, o que fica uma mão na roda de praticidade. Além disso, ele também tem disponível na versão gamer, que é praticamente a mesma coisa no quesito de configuração, o que muda é que ele tem 144 Hz. E com relação ao preço, hoje atualmente o normal fica na casa aí dos seus 600, enquanto a versão gamer fica na casa aí dos seus R$800. E detalhe, ele já é compatível com Windows, Mac, Xbox, PS5. É o que eu falei, pra quem viaja, cara, é simplesmente maravilhoso. Já abaixo dos R$1.000, normalmente o modelo que traz o melhor custo-benefício possível acaba sendo o LG Ultra Gear, porque ele é muito completo em todos os aspectos, tem uma qualidade de construção muito boa, durabilidade então nem se fala. Além disso, ele já traz um painel IPS, tem uma reprodução de cor simplesmente maravilhosa, já tem 180 Hz de taxa de atualização, 1 milissegundo de resposta, ele é disponível na versão de 24 ou 27 polegadas, e como eu falei, no geral, ele era o melhor custo-benefício, porque até então a AOC, ela tinha tirado meio que o AOC Hero do mercado, era com aquela configuração principal que era com painel IPS, ainda existe o AOC Hero, e agora lançou uma nova variação que meio que ficou pau a pau e tirou um pouquinho o custo-benefício do LG, que nesse caso é o AOC G4P. Ele também tem na versão de 24 ou de 27 polegadas, o preço dele ele fica meio que pau a pau, em alguns casos até mais barato em comparação com o LG, e ele é tão completo quanto, se não em alguns casos, um pouquinho melhor. Isso porque além dele trazer um painel IPS, ele também tem 180 Hz de taxa de atualização, só que ele já traz meio milissegundo de resposta, ou seja, 0,5, o que torna ele um monitor mais rápido, sem contar que ele já vem com suporte ajustável muito mais completo, que é aquele suporte de altura, você consegue girar ele também e também ajustar o ângulo, enquanto da LG é só aquele ajuste de ângulo comum. Sem contar também no quesito de reprodução de cor, enquanto o LG ele reproduz 99% do aspecto sRGB, aqui no AOC ele já cobre 128%. Resumindo a conversa, o AOC ele consegue reproduzir mais cor, porém o LG ele acaba trazendo mais tecnologia. Isso porque aqui no caso ele tem G-Sync, FreeSync, Adaptive Sync, que é uma tecnologia própria da LG, que é basicamente para reduzir o tempo de resposta de ação. Além disso, ele já tem HDR10, que basicamente acaba tendo um boost na reprodução de cor, enquanto o AOC aparentemente só tem o G-Sync, que embora assim como o FreeSync seja uma tecnologia de sincronização de quadro, digamos que o FreeSync ele é um pouco mais compatível. Não é à toa que é mais comum você ver o FreeSync em
monitores. E com relação ao preço, hoje atualmente eles variam em torno na faixa aí dos seus 900 a R$1.000 a versão de 24 polegadas. Porém, o AOC eu já encontrei ele abaixo dos R$900 na versão de 24, enquanto na versão de 27 eles ficam mais ou menos na mesma faixa de preço, em torno aí dos seus R$1.100. E se você não liga tanto assim no quesito de reprodução de cor, obviamente você quer o mínimo necessário, a qualidade minimamente boa, mas você foca mais no quesito de qualidade de entrega em jogo, cara, eu diria que a melhor opção acaba sendo o AOC Destiny. E sério, ele é meio que imbatível nessa faixa de preço para esse foco em específico. Isso porque aqui a gente tem um monitor com praticamente 25 polegadas, são 24,5. Ele já traz meio milissegundo de resposta, traz esse design que eu acho meio cabuloso. Eu sempre falo que ele parece que saiu, tipo, sei lá, de um filme de alienígena. Ele tem essas curvas mais futuristas. Também já tem o mesmo ajuste completo que o AOC também traz. Além disso, ele já traz 240 Hz de taxa de atualização. Inclusive, ele é um dos mais baratos, se não o mais barato que a gente encontra com essa taxa de atualização. Só que ele vem com um painel VA. E é como que eu falei, eu não sou muito fã de colocar uma alta taxa de atualização num painel VA por conta do Ghost. Como eu falei, como o Pixel ele não consegue mudar de cor tão rápido assim, ele não é tão eficiente nesse quesito, o painel normalmente tende a trazer mais ghosting, que é esse rastro que fica na tela. Além disso, como eu falei, ele também tem uma reprodução de cor um pouco inferior em comparação com o IPS. Ele traz umas cores um pouco mais lavadas, digamos assim. Porém, aparentemente a AOC conseguiu controlar muito bem essa questão do Ghost, porque ele é simplesmente um monitor extremamente elogiado. Não é que ele é um pouquinho elogiado, sério, ele é muito elogiado. É um monitor extremamente completo, que entrega um desempenho maravilhoso em jogo. Além disso, ele já traz tecnologias como, por exemplo, o FreeSync Premium, que é basicamente um FreeSync aprimorado. Então eu diria que por mais que ele traga um painel VA, a AOC conseguiu controlar muito bem essa questão do Ghost. E assim, para um painel VA ele traz uma boa reprodução de cor. E é o que eu falei, no quesito jogo, se você quer o melhor desempenho para jogo com o melhor preço possível, esse vai ser o monitor que melhor vai te atender. E com relação ao preço desse cara, hoje atualmente ele fica na faixa aí dos seus R$1.100. Já monitor 4K, que também é um outro tipo de monitor que vocês pedem horrores. Aqui também não tem muito mistério, embora a gente tenha bastante variação, inclusive hoje em dia. Com um preço bom, normalmente o monitor 4K era mais caro. Na minha opinião, a melhor opção, sem erro, é o Samsung UR550. Ele tem um preço muito bom, principalmente em comparação com monitores 4K, ele tem um preço bem acessível. É um monitor extremamente profissional, tem uma qualidade de construção que é absurda. Ele obviamente não é um monitor gamer, então ele traz tecnologias como FreeSync, mas ele só traz 60 Hz de taxa de atualização e 4 milissegundos de resposta. Além de, é claro, ser 4K com 28 polegadas. Para trabalho, no geral, vai te atender super bem. Se você precisa de um monitor com uma reprodução de cor muito boa, e obviamente com uma qualidade maior como o 4K, já vai ser maravilhoso, até porque ele também já traz tecnologias como, por exemplo, o Upscaling, que é uma tecnologia mais comum em TVs, que basicamente ele pega uma imagem de menor qualidade e acaba aprimorando para se adaptar melhor ao 4K. E o ponto principal dele é com relação ao preço. Hoje, atualmente, ele tá na faixa de seus R$1.400. Vale ressaltar que ele tem um painel IPS, novamente, reprodução de cor muito boa. E é o que eu falei, na faixa de preço, cara, com esse nível de tecnologia, com esse nível de qualidade, ele é o que melhor vai atender. Já 4K Gamer, que é um negócio também que vocês me pedem horrores, sendo muito honesto, a conversa já começa a ficar bem difícil, porque são monitores que vão com preço nas alturas, são modelos bem mais limitados a gente encontrar, mas ainda assim tem uma solução que consegue entregar praticamente o mesmo nível do 4K de qualidade, mas ainda assim te atenda bem em jogos. E nesse caso, nada melhor do que o pau da Redragon. Sim, o meu monitor favorito. Quem diria que o pau é o meu monitor favorito? Eu comprei ele recentemente, inclusive já fiz review aqui no canal, que é o meu editor, ele tem um Pichau Centauri, que era o meu antigo monitor, e no caso ele precisava de um modelo que chegasse na mesma qualidade, e o Redragon Opal acaba entregando a mesma qualidade, até um pouquinho superior em alguns aspectos. No geral, eu também recomendaria, como eu falei, o Pichau Centauri CR7 ou também o Pulse, e são dois modelos da Pichau muito bons, que entregam mais ou menos essas mesmas especificações, só que acabou que eles estão um pouco mais difíceis de encontrar e também o preço deles não tá tão interessante quanto o da Redragon. No geral, aqui a gente tem um monitor muito bem construído, muito bem feito, ele só tem ajuste de ângulo, além disso ele é 27 polegadas IPS com 180 Hz de taxa de atualização, já tem 1 milissegundo de resposta FreeSync G-Sync, além disso, reprodução de cor também é maravilhosa, cara, eu coloquei do lado desse meu monitor aqui, que de detalhe, custa R$8.000, como um bom painel VA em comparação com o painel IPS, esse aqui é uma bosta, nível de contraste, saturação, nem se fala, é um monitor muito mais equilibrado nesse quesito, além disso, realmente a reprodução de cor dele é muito boa, até porque ele cobre 90% do aspecto DCI-P3, que basicamente ele é como se fosse um sRGB, só que mais profissional, ele é um aspecto de cor mais usado na indústria cinematográfica, o que daria aproximadamente 125% do aspecto sRGB. Só que, além disso, o ponto principal que torna ele ainda melhor nesse quesito é com relação à resolução desse cara, que nesse caso ele é simplesmente um monitor Quad HD, que é o famoso 2K, que embora assim, o 4K ainda assim seja um patamar bem mais elevado, ele chega muito próximo no quesito de qualidade de imagem. Não tô dizendo que é a mesma coisa, mas cara, se você comparar com o Full HD, já é uma diferença cabulosa, porque como eu falei, o meu monitor antigo era o Pichau Centauri, que era um monitor Quad HD, e eu passei pra esta porcaria aqui, que além de ser um painel VA, é só Full HD.
A diferença de qualidade é grotesca, velho. De verdade, se você se acostumar com um painel 2K, vai ser muito difícil você passar para um Full HD depois. E é o tipo de monitor que eu mais recomendo, porque ele atende bem em todos os aspectos. Você precisa de um monitor com uma boa reprodução de cor, que vai te atender bem, por exemplo, se você faz design, esse monitor vai te atender bem. Se você quer jogar, ele vai te atender bem. Se você quer trabalhar, produtividade, ele vai te atender muito bem. E pra jogo, não só jogo de FPS, como até para jogos, por exemplo, um Elder Rings da vida, um Forza Horizon, que são games que querendo não são mais bonitos esteticamente falando, a imersão nesses monitores, jogar nesses monitores fica 10 vezes melhor. E com relação ao preço, hoje atualmente ele fica na casa aí dos seus R$1.500. Já continuando a pegada do Destiny de monitor Pro Player, só que com mais qualidade, aqui a gente acaba encontrando o Samsung Odyssey e também o LG Ultra Gear, que basicamente ele segue a mesma pegada do AOC Destiny, com a diferença na reprodução de cor, principalmente por conta do painel. Os dois no caso já tem também 240 Hz, 1 milissegundo de resposta. Os dois já trazem um ajuste extremamente completo do monitor, só que o ponto principal de diferença acaba sendo com relação ao painel, que é um painel já IPS. Como eu falei, além da reprodução de cor ser muito melhor, ele acaba tendo menos ghosting em comparação com o VA. Os dois no geral tem uma qualidade de reprodução de cor muito boa. Obviamente o IPS em comparação com o VA já vai ser uma diferença grotesca. O Samsung ele tem mais variação de tamanho, 25 ou 27 polegadas. Ele também tem um brilho um pouco melhor, enquanto o LG, novamente, ele traz um pouco mais de tecnologia. Os dois têm G-Sync e FreeSync, mas acaba que o LG traz o Dynamic Action Sync, aquela tecnologia própria da LG, e a HDR10 que vai ser bem melhor no quesito de reprodução de cor. Como eu falei, é um boostzinho a mais que faz uma boa diferença. E com relação ao preço deles, hoje atualmente eles variam na casa aí dos seus R$1.500 a R$1.700. E pra você que quer chutar o balde, aqui tanto uma opção de Pro Player como pra você que quer algo mais pra produtividade. Pro Player, a melhor opção que eu recomendo de, por exemplo, um monitor 360 Hz já, aqui sem dúvidas o Alienware, cara. É o melhor que vai te atender no quesito qualidade de construção. Cara, a qualidade de construção da Alienware é bizarra de boa. Aqui a gente já tá falando de um painel IPS Full HD, obviamente com 360 Hz de taxa de atualização, e tem uma reprodução de cor fantástica. Além disso, ele já tem meio milissegundo de resposta, já mantém um nível de brilho muito bom, inclusive já traz FreeSync Premium. O ponto principal dele vai ser com relação ao preço. Hoje atualmente ele varia na casa aí dos seus R$2.600 a R$3.000. Sendo muito honesto, é pra você que realmente quer levar um patamar, quer trazer a melhor experiência possível pra jogos. Mas assim, se você não pretende jogar Pro Player, cara, um de 240 Hz já vai te atender muito bem. E pra você que quer chutar o balde, você também pode ir para um modelo de 500 Hz. Sim, nós temos monitores de 500 Hz, que é basicamente a mesma configuração do modelo anterior. A diferença é que ele mantém um painel IPS, só que é um IPS Fast. É um modelo específico que é adaptado para ter uma maior taxa de atualização. Obviamente, ele já traz uma taxa de atualização que varia em torno de 480 a 500 Hz. E com relação ao preço dele, hoje atualmente fica na faixa dos seus R$5.000. Por incrível que pareça, tá um preço bom para esse monitor. Tem ideia, tem uma versão da Bank que custa R$13.000. Porém, nessa faixa de preço eu ainda sou mais fã desses carinhas aqui. Monitor Super Ultra Wide. Cara, eu vou te falar que isso aqui é uma das melhores invenções da face da Terra. E aqui no caso a melhor opção acaba sendo o modelo da Prime Tech. Eu também recomendo muito o Pichal Cepheus. Inclusive eu recomendo mais porque aqui a gente já tá falando de monitor IPS Quad HD, enquanto o Prime Tech ele é só Full HD, mas já traz 144 Hz e ainda mantém a desgraça do painel VA. Só que querendo ou não, hoje atualmente ele acaba sendo um monitor Super Ultra Wide mais barato que a gente tem no mercado. Então ele tem praticamente as mesmas configurações do meu monitor. Embora eu reclame desse monitor aqui, ainda assim ele foi um dos melhores investimentos, porque pro quesito de produtividade, cara, é outro patamar. Pra vocês terem ideia, eu divido minha tela em 3 pra conseguir trabalhar e é uma produtividade muito boa. E como eu falei, hoje atualmente eu recomendo tanto o Prime Tech, que hoje atualmente tá na faixa dos R$5.000, e também o Pichal Cepheus, que você até consegue encontrar também nessa mesma faixa de preço, só que hoje atualmente tá um pouquinho chato de encontrar. Mas caso ele volte a ficar disponível aqui nos links da descrição, eu super recomendo bem mais o Pichal. Bom, e eu acho que é isso. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações pra não perder os próximos conteúdos. Lembrando, eu tenho outras redes sociais. E eu acho que é isso. Eu fui por aqui. Valeu e falou!